Fala, tropa! Você conhece a Huntech Trader? Uma plataforma onde você pode fazer trades simulados com ganhos reais. Saiba mais no link na descrição. Vral! E aí eu queria falar um pouco sobre o Renato Paiva, porque dos técnicos, assim, cariocas nesse início de temporada, nem mais início de temporada, né? Nesses primeiros 6 meses. Nesses primeiros 6 meses de futebol, ele foi o cara mais cobrado do futebol carioca, até mais do que o Carille em alguns momentos, até mais do que o Mano Menezes, que já foi demitido. Dos técnicos demitidos, ele foi muito cobrado. Dentre todos, porque a situação que ele pega é uma situação... de campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Então a régua tá lá em cima. A régua tá né? lá no alto e tal. O Carille nunca foi bem quisto pela torcida do Vasco. O Mano Menezes salvou o Fluminense do rebaixamento e também nunca foi bem quisto pela torcida do Fluminense. E o Renato Paiva chegou enfrentando essa desconfiança. Eu acho que o time demorou um pouco a encontrar um padrão de jogo, a ser menos vulnerável, coisa que o Botafogo não foi ontem, não foi vulnerável, embora o John tenha aparecido em boas defesas. O melhor momento do Internacional foi o momento do gol do Botafogo. Exatamente. Mas não foi tão vulnerável como foi em outros jogos. Mas eu queria destacar uma qualidade do Renato Paiva, porque para ele achar soluções, a linha tênue entre achar soluções e se tornar um professor Pardal, ela é curtíssima, né? Ela é muito fina. Então, assim... Questão do Mastriani mesmo, de botar Mastriani e Igor Jesus, já era uma questão que se ele não ganha o primeiro jogo que ele coloca os dois, professor Pardal. Vou te dar um exemplo. Isso aí era fato. Vou te dar um exemplo. O Arthur Jorge tentou colocar Tiquinho e Igor Jesus e foi criticado por isso, porque não dava certo. Não tô falando que o Renato Paiva é um técnico melhor que o Arthur Jorge. O único momento de turbulência do Arthur Jorge. Né? Ele tentou colocar 2 centravantes juntos e não conseguiu. E o Arthur Jorge, em outro contexto, com outro time, com outro elenco, fez essa mudança em uma partida fundamental pro Botafogo na temporada, porque se ele perde pro Fluminense, o Nilton Santos, interrompendo a longa sequência de vitórias do Botafogo sobre o Fluminense, certamente ele iria cair. Isso aí, pra mim, é bem cristalino que ele iria cair. Então, assim, ele deu um all-in e acertou. Ponto. E agora ele precisou refazer o time. Ele não teve essa sequência por conta da lesão do Mastriani. E aí, assim, ele consegue utilizar 2 homens que acabam... 3 homens, né, que acabam potencializando o futebol do Botafogo. No caso do Arthur ontem, jogando como um segundo atacante bem encostado bem encostado no Igor Jesus, o Jefinho aberto pela direita, e aí entra a questão do Cuiabano. Porque ele passa de tirar uma dúvida da torcida, a dúvida até dos próprios jogadores. Porra, vai jogar com o Cuiabano ou com o Alex Telles? Embora o Cuiabano tenha uma temporada melhor, o Alex Telles é lateral nível de seleção brasileira. Como é que você consegue, em um elenco... É justo você, num elenco tão esfacelado assim, você abrir mão de um jogador que frequenta a seleção brasileira? Não. Não é justo. Então o que ele faz? Lateral construtor, né? Vou tentar comportar esses jogadores. Então ele coloca o Alex Telles fixado na lateral esquerda, com o Cuiabano mais avançado, podendo variar durante o jogo. Quando um subir, o outro segura. E assim, ele bota o Vitinho mais uma vez por dentro, com o Jefinho espetado na ponta. Então assim, as soluções táticas do Renato Paiva nos últimos jogos mostram que ele é um técnico que ele tem conhecimento. Ele tem conhecimento. Porque isso aí se ganhar os 2 jogos da Liberta e classificar, e com esse 4x0, você acha que converte uma galera? Converte. Acho que converte, né? Se ele mudar a questão da Libertadores, acho que é o que tá mais pegando agora o torcedor do Botafogo. Rola essa conversão. Porque aí, o Brasileirão, até, por exemplo, se tu for tropeçando aos poucos, um empate, uma vitória, o torcedor do Botafogo vai aceitar, porque vai sentir que é a realidade do Botafogo nesse brasileiro diante de tudo que aconteceu. Então pegar um 6º lugar, um 5º lugar, pro Botafoguense hoje acho que não é um problema. Agora, tu não passar pras oitavas de final da Libertadores, aí é questão de crise, é questão de, tipo assim, deu tudo errado, tá ligado? Então eu acho que ele tá encontrando algumas soluções. Eu ainda pontuo que a penúltima partida foi horrorosa. Por mais que tenha vencido o Carabobo, foi uma partida horrorosa. Não tem o que tirar de bom lá. A única coisa boa que tinha até o jogo internacional com o Arthur Jorge, não, com o Renato Paiva, é o Cuiabano. O Cuiabano, ele entregou uma parada que nenhum técnico entregou ainda. Que é colocar o cara no ataque. Mas também, por que ele tá colocando o Cuiabano no ataque? É porque deu alguma coisa errada também, né? As contratações não deram certo, os jogadores não estão entregando bem. Então eu também, mesmo quando eu coloco o mérito dele no Cuiabano, eu coloco tipo assim, cara,
tem coisas dando errado, sabe? Pra essa ser a solução, dobrar a lateral Mas ser a aí solução, tá- porque tá ele é a uma função coisa do errada. técnico, né? Mas tá a função Quando técnica, tem- achar a tem coisa solução. errada, achar a solução. O Sérgio Ramos no Real Madrid com o Luxemburgo, que ele tira da lateral e bota de zagueiro. Agora, Acontece em todos os times do mundo. Agora, vocês acham que, por exemplo, situação hipotética agora, o Botafogo encara Estudiantes e depois, na semana primeira semana de junho, encara a Laú, né? Você acha que, por exemplo, se o Botafogo cair na Libertadores, mas cair atirando, caiu, tipo assim, venceu o Estudiantes e, assim, vocês acham que a mira da torcida, independentemente da questão dele, você acha que a mira da torcida, se o Botafogo jogar bem e mesmo assim cair, que existe essa possibilidade, você acha que a mira da torcida vai estar um pouco mais dividida em relação ao Textor? Eu acho que se cair na Libertadores, vai estar dividido já. O Renato Paiva vai continuar sendo criticado, mas o Textor vai ser cobrado. Vai ter faixa de novo. muito Não, difícil. ele não vai se eximir, Não vai, ele não vai ser isento da culpa. Mas o que você tá falando é Caso tipo assim, caia, né? acontecer mais ou menos o que aconteceu quando o Carille foi demitido. O Carille já tá começando a conquistar mais a torcida e o alvo tava indo pra Felipe e Pedrinho. Ninguém fala hoje Ninguém fala. em relação ao trabalho do Carille. Ninguém fala. Todo mundo fala do Eu não Pedrinho tenho o que Felipe. falar, porque não tem comparação. Eu acho que, tipo assim, qual o tamanho da responsabilidade que chega nas costas do Textor com a eliminação? Não, é que é difícil falar que a gente não passa por sentimento torcedor do Botafogo. Mas a visão de fora é que eu acho que a maioria ainda vai ser pró-Textor demais e vai evitar a reclamação. E vai fazer o caminho mais fácil, que é bater no técnico. Eu acho que existe uma gratidão grande, que talvez a gente vai debater que tem que ter essa gratidão pelo que aconteceu nas últimas 2 temporadas. Mas eu acho que vai ter que gente, assim, sabe a mãe que não quer enxergar o problema, assim? Prefere não chegar pra não confrontar. Eu acho que vai ter muita gente ainda assim. E que eu acho que aconteceria com quase todas as torcidas se desenhasse o mesmo cenário, né? Mas eu acho difícil ainda ser um protesto volumoso. Vai ter o cara lá que eu sou Botafogo desde sempre, não, Botafogo é maior que isso, mas eu acho que vai ter muita gente ainda focando na coisa mais fácil. Eu acho que vai ser igual tá acontecendo com o Vasco agora. Que é a ode ao Pedrinho e ao Felipe. Ah, não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque os caras são gratos pelo que aconteceu no passado. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!